Fala galera, tinha um tempinho que eu não fazia vídeo, agora vou fazer aqui esse vídeo aqui rapidinho, espero, né, que com uma dica. Para quem não conhece, sou o Gustavo Castro da CTI dos Eletrônicos e hoje nós estamos aqui com esse Cinebox, tá, que o cliente nos enviou e ele chegou aqui completamente morto. De acordo com o cliente, estava assistindo e de repente ele parou e depois deu um cheiro de queimado e não voltou mais, tá? Aqui na verdade já estou com ele aqui, já tem uns dias que eu estava esperando chegar um componente. Hoje chegou e antes de eu fechar eu resolvi fazer esse vídeo que não é um vídeo passo a passo, tá? É só um vídeo com dica mesmo. Então, ao abrir aqui, eu já detectei que aqui tinha uma área de carbonização, tá? Onde torrou aqui um componente. Não sabia nem mesmo que componente era esse. A grande dificuldade de reparar esse tipo de equipamento que não tem esquema elétrico, tá? O fabricante não libera, você não tem, então você tem que ir descobrindo tudo. Aqui, eu vou ver se eu coloco aqui no meu microscópio USB e vou filmar a tela para mostrar para vocês o problema que eu tive aqui. Mas, fazendo a limpeza aqui, fazendo a limpeza dessa área, removendo o componente que estava com problema, eu coloquei aqui na bancada simétrica, liguei, fiz a higienização, limpei com álcool isopropílico, né, até raspei a área que estava carbonizada e joguei uma tensão mais baixa que 12 volts, tá? É o que eu recomendo, não recomendo que você use diretamente a fonte dele, porque se tem algum componente aqui que está quase queimando, se você joga os 12 volts, pode ser que dê problema, tá? Aí eu coloquei uma fonte mais baixa, já apresentou consumo um consumo mais alto que apresenta que está em curto, né? Quando eu subi um pouquinho essa carga, o que acontecia? Você via até centelhando aqui no lugar da carbonização, mesmo com o componente removido, tá? Mesmo com a área limpa. Eu já vou explicar por quê. Vamos lá. Então, galera, estamos aqui já no microscópio USB, tá? Coloquei aqui de uma forma para ficar melhor. Espero que tenha ficado bom para visualizar aí. Então, o que que acontece aqui? Como eu disse, aqui eu tinha um componente aqui que era semelhante a esse capacitor aqui em cima, localizado bem aqui embaixo, e ele carbonizou, tá? Completamente. Não dava para identificar nem mesmo o que era, tá? Sem esquema elétrico e tudo mais. Então, quando você não tem um outro aparelho também de referência onde que você possa olhar, aí vai ter uma dica. O que que você faz? Você olha onde que esse componente que carbonizou, ele está conectando. Então, o que que acontecia aqui? Ele ficava aqui mais ou menos, daqui ele vinha nessa trilha aqui, subia e entrava aqui, ó, na perna 7 desse CI, ó, tá? Aí o que eu fiz? Limpei a área aqui, consegui identificar esse CI, um ZPT aqui e procurei o datasheet dele na internet. Então, a partir do datasheet dele, datasheet, para quem não conhece, é como se fosse um esquema eletrônico, tá? É um esquema elétrico, assim, do componente específico, tá? Aí, a partir dele, eu consegui descobrir que o que estava ligado nessa perna 7 dele era um, um resistor de 100K, tá bom? Aí, o que acontece? Como eu disse, essa área aqui, mesmo limpa, continuava fechando curto. Então, o que que eu fiz? Eu analisei aqui essa área, percebi que essa trilha vinha aqui de cima desse capacitor, tá? Então, o que que eu fiz? Eu raspei ela aqui e eu anulei essa trilha, tá? Eu impedi que a energia chegasse até aqui e eu raspei ela aqui também, impedindo que a energia chegasse aqui nessa área de curto, tá? Então, o que que eu fiz? Limpei novamente essa área e passei aqui uma tinta UV, tá? Para anular essa trilha aqui, essa parte aqui de vez, tá bom? E em vez de colocar o componente aqui em cima, o que que eu preferi fazer? Eu preferi raspar um pouquinho aqui nessa mesma trilha que vem aqui para essa perna 7, tá? Esse pino 7. Rapei aqui um pouquinho, aí encontrei aqui um componente aqui que eu tinha numa sucata minha, soldei ele aqui e usei aqui um fiozinho bem fininho, unindo ele aqui no capacitor
Então ficou a mesma coisa, o mesmo funcionamento, porém numa outra área que não tem nenhum curto, tá? E por que que esse curto aqui acontece? Vou procurar aqui uma outra trilha aqui, que esteja inteira, para mostrar que é uma característica desse tipo de placa. E muitas outras placas também é assim, tá? O que acontece aqui? Você pode ver aqui, ó, que por exemplo a gente tem uma trilha, tá? Uma trilha aqui que está indo para algum componente, ó. Porém, aqui do lado desse tipo de placa aqui, corre o negativo. Eu não vou fazer isso aqui porque eu vou danificar a placa do cliente à toa, né? Eu não posso fazer isso. Mas se eu rapar aqui, ó, você vai ver que ela está metalizada aqui embaixo e aqui corre o negativo. Então, se você tem um componente aqui que carbonizar e deu uma área de carbonização que está juntando as duas, a carbonização ela conduz a eletricidade. Tá? Então, por mais que você limpe, tem grande chance de continuar juntando aqui, ó, o positivo que está passando aqui dentro dessa trilha com o negativo que está aqui fora. Tá bom? Então, nesse caso, o que eu recomendo? Aqui, suponhamos que aqui a gente tem um componente aqui no meio. Deu esse tipo de problema de carbonização que volta, queimou tudo. Você raspe aqui, anule. Raspe aqui do outro lado, anule. De forma que não chegue energia aqui na carbonização. E depois usa um fiozinho para unir a trilha ou unir o componente no outro lugar. Tá? Assim você evita esse tipo de problema. Tá bom? Aí aqui o que acontece? Fiz esse procedimento aqui, tá? Quando acontece esse tipo de coisa muito próximo ao CI, na grande maioria das vezes vai levar o CI embora, tá? Vai queimar o seu CI, não adianta. E realmente esse CI aqui tinha queimado, tá? Eu tinha outro aqui novo, troquei e liguei. Ele voltou com todas as tensões na placa, tá? Exceto com uma tensão, que é a tensão aqui, ó. Tá mais aqui pra cima. Deixa eu ver, tá mais aqui pra cima. Exceto aqui, nessa bobina aqui, que é a bobina de 3.3 volts que vai alimentar a BIOS dele, né? O ROM dele aqui, vai fazer ele startar. Tá? Então todos, eu peguei a tensão correta nessa, peguei a tensão correta nessa, menos essa aqui que continuava zerada, tá? Então o que eu fiz? Virei a plaquinha aqui mais ou menos no mesmo rumo que tá aquelas bobinazinhas ali. Aqui eu tenho 6 capacitores, tá? Cada conjunto de 2 capacitores aqui é responsável por uma bobina, tá? Fiz o teste do capacitor, que é bem simples, é só você colocar o multímetro na escala de continuidade, que é aquela escala do BIP. A ponta negativa, você aterra ela aqui em qualquer parte metálica, tá? Vou mostrar aqui rapidinho, ó. Parte metálica aqui aterrada, tá? E com a ponta vermelha, vou mostrar aqui, você coloca em um lado aqui do capacitor, um lado bipa, o outro lado não pode bipar. Não é sempre que isso é válido, tá? Mas na maioria das vezes é válido. Capacitor próximo ao processador, geralmente, devido ao processador, devido ao funcionamento do processor, isso não ocorre, tá? Ocorre de forma diferente, mas de forma geral, essa regrinha aqui é válida. Então, vim testando cada capacitor. Aqui, ó, olha o barulhinho, ó. Ok? O outro lado não pode dar. Olha, não dá nada. Dá algum valor lá no visor do multímetro, mas não fecha o contato, ó. Aqui tem que dar, aqui tem que dar, o outro lado não pode dar. E quando eu cheguei aqui nesses 2 capacitores, que é o responsável pelaquela minha bobina de 3,3 volts, que não está dando voltagem nenhuma, eu colocava aqui, ele fechava, tá? E eu colocava aqui do outro lado, ele fechava também. Aí o que você pode pensar? Ah, tá com problema esse capacitor. Só que não. Na grande maioria das vezes, quando você encontra um capacitor com esse tipo de problema, pode ser
que não esteja nele problema, mas algo que esteja ligando a ele. Como aqui, e eu esqueci de falar, eu tinha um outro capacitorzinho desses aqui também laterais aqui, ó, que também estava apresentando curto. Como eu tinha aqui 3 capacitores mostrando curto, eu desconfiei já diretamente da bobina. Eu desconfiei que a bobina estaria com problema, tá? Removi ela aqui, tá bom? Medi lá os capacitores do outro lado, igual eu acabei de fazer, e você viu que o curto já não existe mais. Então, realmente, um outro problema estava aqui. Então, agora, essa peça aqui, eu estava esperando chegar, ela chegou. Eu vou soldar a nova aqui. Pode ser que esse Cinebox esteja com mais coisa? Pode ser. Mas esses dois aqui era o problema que eu já encontrei e que eu tenho que resolver. Eu vou efetuar aqui essa soldagem desse novo capacitor, dessa nova bobina, que aliás indutor, né? Aliás, que é um indutor. E vou ver como é que esse Cinebox fica. Beleza? Bom, pessoal, só para dar um retorno desse vídeo aqui, né? Um final desse retorno. Apesar de não ser da forma que eu queria, mas esse é um dos grandes problemas assim que envolve essa área, né, de eletrônica, né, e que me causa bastante frustração, mas faz parte, né? Fazer o quê? É uma coisa até bom para você pensar aí, você que está pensando em entrar nessa área, você ponderar bem, né, o que é que acontece. Então vamos lá. Falei no outro vídeo, como eu já tinha falado, aqui do outro lado, né? Já tinha pego o curto aqui nesses capacitores e que tinha grandes chances de não ser eles, mas beleza. Saquei eles mesmo assim, resolvi fazer o teste, testei cada um fora da placa, né? Porque fazer esse teste de capacitor na placa influencia, altera os valores, tá? Então saquei, gente, aqui tá, fiz uma solda aqui só para prender o componente, tá? Tá feinha, mas depois aqui quando eu for terminar esse aparelho eu vou refazer. Tudo ok, voltei para cá, já tinha sacado a bobina, comecei a pegar o curto nesse terminal aqui, tá? Fechando o curto diretamente com o negativo, coisa que não pode acontecer, tá? Nesse esquema aqui. O que eu fiz? Pedi autorização do cliente e rompi essa trilha aqui, ó, que vinha debaixo desse componente. Testei a bobina também fora da placa, ela passando, não estava fechada, estava comportamento normal, tá? Rompi a trilha, o que aconteceu? O curto aqui sumiu. Então, acabou que eu já eliminei esse problema da bobina também. Quem virou suspeito? Foi aqui, ó, esse componente. E ele dobrou a suspeita quando eu resolvi observar ele bem e vi, vou pegar aqui até um material mais fininho aqui, ó. Se você observar aqui, ó, ela tá com um furinho aqui, ó, pequenininho aqui, ó, que não é normal, ó. Essa peça aqui não tem esse furo, ó. Tá? Então, o que eu fiz? Essa peça aqui, esse componente que, aliás, né, é um componente BGA, para quem não sabe, solda BGA é quando a solda tá aqui debaixo do componente, tá? Você vai observar aqui, ó, ele não tem nada aqui nas laterais. Então, ela me dando aqui um curto, eu cortei só a fim de teste aqui a trilha, parou o curto. Já ressoldei aqui, tá? E resolvi testar aqui de novo. Por que que eu cortei essa trilha? Porque ela estava queimando aqui aquela outra área que eu já tinha arrumado, que eu tinha mostrado anteriormente. O curto estava tão forte que se eu ligasse aqui com essa trilha aqui dando o curto aqui, ele queimaria o meu componente aqui que eu já havia trocado de novo. Então, por isso que eu tive que fazer isso aqui, ó. Que eu resolvi fazer? Resolvi fazer um reflow aqui para eu testar. Joguei ar quente aqui em cima. O que aconteceu? O curto saiu aqui dessa trilha, que eu testei ela aqui, na saída, você pode ver que ela vem aqui para baixo. Testei o curto, saiu daqui e passou para aqui, ó. O que eu fiz? Joguei ar quente aqui de novo. Eu já sabia, nesse momento eu já tinha concluído que essa peça aqui estava com problema, tá? Tava só fazendo isso como
como aprendizado mesmo, tá? Para eu ver realmente o que estava acontecendo aqui. Então, joguei o ar quente aqui de novo. E o que que aconteceu? Ela pegou e cortou todas as tensões. Deixei de ter tensão. Joguei ar quente aqui de novo. O que aconteceu? Voltou todas as tensões, menos essa aqui dessa vez, ó, fechando curto. Então, tá aqui o problema, ó, culpado. Aí o que eu tava falando da frustração? Tranquilo, né? Só procurar um fornecedor disso aqui agora, comprar e trocar aqui o componente, né? Galera, pesquisei isso aqui, tá? Na hora que eu vi o Google, aqui é um NXE 2000, ó, o nome desse componente, produzido pela Nexel, né? Pesquisei, na hora que eu vi o Google me dando 2 páginas de resultado, eu já desconfiei, tá? Simplesmente não existe essa peça aqui no Mercado Livre. Encontrei anúncios assim de anos atrás desativados. Encontrei um relato de um cara, de uma publicação que ele fez há 4 anos atrás, com problema nesse componente também, e ele se queixando que não conseguia encontrar no mercado. Ou seja, encontrei assim um anunciante fazendo cotação disso aqui. Eu cheguei a fazer a cotação, mas dava assim um valor de quase R$ 100 cada pecinha disso aqui esqueci o nome do site agora, um site aí de cotação lá da China. Só encontrei um fornecedor disso aqui com um preço bem salgadinho na AliExpress, ou seja, no mínimo aí uns 90 dias, tá? Um único, não tem. Vasculhei a internet inteira, entrei em contato, vi o WhatsApp com meus fornecedores, ninguém tem. E essa peça aqui é simplesmente a responsável aqui por controlar todas as tensões primárias, tá? Se eu não me engano, a única tensão que não passa por ela aqui é a de 12 volts, né? Que é a tensão inicial. Todas as outras ela comanda. Por isso que ela estava fechando o curto aqui, depois fechou o curto aqui, depois não estava me dando corrente aqui, energia aqui, depois passou a não me dar aqui, voltou aqui. Ou seja, ela danificou aqui dentro mesmo e não adianta, né? Esse caso aqui danificou, não tem o que fazer, tem que trocar. Aí entrei em contato com a cliente, ela autorizou, mesmo o Cinebox ficando parado aqui 3 meses, mas igual ela falou, não adianta levar um Cinebox para lá, uma peça que só se a pessoa tiver de sucata e mesmo assim pegar um CI importante desse aqui, e que muita gente tem problema com esse CI que é mate. Cheguei a ver esse aí desse aqui na internet, está completamente torrado. Colocar de sucata aqui eu não acho legal, esse tipo de componente. Tá? Igual ela falou, não adianta ficar com aqui com o equipamento estragado, pode pedir, mas aí que vem a frustração, né? Eu peguei o aparelho, dediquei tempo, queria resolver, queria ganhar o meu dinheiro e não adianta. Porque simplesmente não tem peça disponível no mercado, tá? Eu sou muito desconfiado que isso aqui é sacanagem não é uma sacanagem exclusivamente da Cinebox, tá? Diversas empresas fazem esse tipo de coisa. Eu suspeito que eles façam um contrato lá e viram, ó, eles sabem que isso aqui vai queimar daqui, sei lá, 2 anos e faz um contrato lá proibindo o fabricante de vender isso aqui no mercado. Entendeu? Porque não justifica. O fabricante ele quer vender mais e mais, né? Por que não tem isso aqui no mercado? Né? Então eu suspeito que é esse tipo de coisa e aí você acaba ficando refém desse tipo de situação. Entendeu? Aí agora aqui já efetuei a compra, esperar 3 meses aí para ver se vai chegar esse componente. Para eu colocar ele aqui, e aqui eu já tenho praticamente certeza que vai ser mais só essa substituição dele. E provavelmente o problema do curto que eu tive aqui no outro componente, que eu mostrei no início do vídeo, foi algum pau nele também. Deu algum pau e queimou outro CI aqui, que fechou curto, que chegou a carbonizar a placa. Esse lindão aí, ó, tá? Então agora, por hora, é colocar ele na caixinha aqui, guardar os parafusos, colocar na sacolinha e esperar, né? Deixa eu ver se chega essa peça. Bom, então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Se você quiser conhecer aí a CTI dos eletrônicos, se você quiser enviar seu aparelho pra gente, vai ser um prazer, tá? Orçamento sem compromisso. Não esquece de dar like no vídeo aí se você gostou da dica, tá? Comenta aí se tiver dica, dúvida também, se tiver sugestão.
Estamos aí, beleza? Fui.